Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru Região e apresentador do podcast Sem Sistema, o podcast do bancário. Nessa semana, o tema é Paulo Galo e é um prazer receber aqui na companhia dele, Paulo Tonon, meu colega de sindicato, outra convidada especial, a Melissa do Sincerme. Seja muito bem-vinda, Melissa. E vamos aqui ao nosso convidado ilustre, Paulo. Oba. Cara, um prazer ter você aqui, por tudo que você representa, por tudo que você fez aí nos últimos tempos, né? E tem muita gente que não te conhece, mas já conhece o seu feito aí, o maior feito aí, a derrubada do Borba Gato. Né? Lógico que isso ficou marcado, mas a gente sabe todo um trabalho que você faz, né, cara? Uma correria aí. Então fala um pouquinho pra gente, pra quem não te conhece, quem é você? Paulo Galo ou o Galo de Luta, é isso mesmo? Isso aí, mano. Conta aí um pouquinho da sua história. Bom, é isso aí, mano. Sou o Galo, sou integrante e fundador do Movimento dos Entregadores Antifascistas, movimento que nasceu em 2020. Com a intenção da retomada de consciência de classe desses trabalhadores, com a retomada da ferramenta greve, que era algo que não se tinha nem a dimensão e nem horizonte para se utilizar naquela época ali. Quando começou a luta, a gente fez um abaixo-assinado ali que pedia alimentação, álcool em gel, dentro da pandemia, né, os EPIs. Esse abaixo-assinado acabou tomando proporção na época e acabou dando uma visibilidade ali para um certo tipo de luta que estava acontecendo de forma isolada. Logo na sequência começou a acontecer as greves, os breques, e a luta foi se montando, né? Aí na sequência a gente fez isso aí, tocou fogo na estátua do Borba Gato, né? Aí eu acho que virou esse cartão de visita aí agora aí. Muito massa. Tonon, uma satisfação, né, cara? Receber alguém aí que tá engajado na luta tem tudo a ver, né? Greve, luta, falou, tá na nossa praia. Tudo a ver, por isso a gente tá muito feliz e honrado com a presença do Paulo aqui, né? E assim, deixar muito claro, a gente concorda com tudo que ele faz, viu? Porque na categoria bancária é mais conservadora, viu, Paulo? O pessoal aqui acha que muitas vezes que tá do lado de lá e não do lado de cá, né? Então é bom sempre que a gente fazer essa ressalva, né? Porque a gente divulgou o seu feito. Tem que demonstrar de fato quem era o Borba Gato, toda a luta de vocês, né? Tá corretíssimo tudo que você faz, meu pai. E aí, Melissa, é um prazer, né? Teve lá na Sincerme ontem falando lá, vocês abriram um espaço para ele. É sempre bom receber essas figuras aí, né? Nossa, assim, é prazer inenarrável, né? Que fala, pô. Beto Castilho, imagina, essa seria uma frase de Beto Castilho, prazer inenarrável. né? Sem dúvida nenhuma, a gente fica feliz. Quem não te conhece, Galo, às vezes até conhece a história, né? A gente estava vendo lá, eu estava até vendo um trecho do programa do Datena, acho que era o filho dele que estava falando. E aí estava falando, criminalizando todo o feito. E você estava explicando, né, cara, que aquilo, na verdade, era uma tentativa de abertura e de diálogo para começar a se discutir a derrubada de certos personagens da história. Isso aconteceu em vários lugares do mundo, né? Não foi só aqui no Brasil. Mas, cara, como que se planeja um negócio desse tamanho? Você pode falar isso aqui? Como é que foi? Claro. Como é que aconteceu? Bom, primeiro que tava dentro do plano aparecendo da Atena. Tava dentro desse plano. Tava no script. Datena não gosta de pobre com cara de herói, ele gosta de pobre com cara de ladrão, né? Com cara de criminoso. Então, uma das intenções era aparecer ali também porque os lugares que a gente estava aparecendo não acessava o povo, entendeu? Os veículos de mídia de esquerda, mídia alternativa, era muito bacana para dar uma projeção na luta, mas não chegava nas favelas, não chegava nas periferias, na massa, no bruto da classe trabalhadora. Quem chega é esses caras aí, o Datena, esses jornal sensacionalista, né? Então, de certa forma, o plano era aparecer ali, era aparecer no Fantástico, era aparecer no Jornal Nacional, aparecer nos lugares onde entra dentro da casa das pessoas, para que as pessoas fizessem pelo menos a pergunta assim de por quê? Por que eles fizeram isso aí? Por que eles tomaram essa atitude? Por que eles se arriscaram para fazer algo do tipo? Então responde pra gente aí, por que vocês fizeram isso? Porque era isso, que a gente queria mostrar a verdadeira história do Brasil, a gente queria dizer o que estava acontecendo na cidade, que muitas vezes passa batido. Vai uma Dona Maria trabalhar naquele bairro, que é Santa Amaro, e passa por debaixo de uma estátua uma estátua que tem 12 metros de altura, de um homem loiro, branco, com a carabina na mão, que tem 7 metros de altura, a carabina. Ela se pergunta por quê. A burguesia, o capitalismo faz ela se perguntar todo dia por quê. Subconsciente ou consciente ou no subconsciente. O porquê dessa estátua? Quem é esse cara? Não sabe, não entende. Mas essa questão que fica no ar, essa opressão que às vezes não é direta, mas está ali. A cidade muitas vezes é uma opressão que não é direta, mas está ali. Você está no seu bairro, passa uma viatura com 4 caras para fora,
com metralhadora. Ele não apontou a metralhadora na sua cara, às vezes aponta, mas ele não apontou a metralhadora na sua cara e não atirou em você. Mas é opressor do mesmo jeito. Todo mundo fica em silêncio até os caras ir embora, entendeu? Isso aí vai colocando as pessoas num modo de passividade que as pessoas nem percebem. Num modo, as pessoas vão se sentindo oprimidas e nem percebem. A cidade faz isso com as pessoas. E ali era nosso momento de mostrar, falar assim, ó, tá vendo o que tá acontecendo? Quem é esse cara aqui? Tanto que, antes de queimar a estátua do Borba Gato, a gente saiu colando lambe-lambe pela cidade inteira, perguntando quem era o Borba Gato. E aí tinha um QR Code que mandava para um vídeo de um rapaz que explicava quem era o Borba Gato. E aí a ideia era essa, a ideia era abrir esse debate, questionar, dizer, ó, mano, tá certo, a cidade é feita para nós, esse país é feito para nós que construiu ele, mas ele é feito para nós. Então, eu acho que mais do que entregar respostas para as pessoas é fazer perguntas, entendeu? E nessas perguntas as pessoas vão se resolvendo e entendendo. Quando eu pisei o pé na cadeia, a primeira coisa que me perguntaram foi por quê. E aí, no porquê, você consegue explicar um monte de coisa, entendeu? Eu vi que quando você saiu, você até falou que faltou tempo para você. Faltou tempo porque ali foi o trabalho de base mais efetivo que eu fiz na minha vida, né? Eu vi que, tipo assim, eu tava conversando com a irmã falou assim, pô, em Bauru às vezes não acontece muita coisa, quando acontece alguma coisa o pessoal se junta, isso é revolucionário, tá? Isso é poderoso, porque as pessoas estão esperando por algo acontecer. E aí você tem responsabilidade quando esse algo acontece. Na cadeia é assim, você não tem nem relógio, você não sabe as horas, você não tem distração, você não tem nada acontecendo ali. Você chega ali para contar uma história, você prende a atenção de todo mundo se você souber contar essa história. Então, quando eu fui pra cadeia, eu fui com essa história de que por que queimaram o Borba Gato? Quem é o Borba Gato? Eu fui com uma camisa dos Pantera Negra. Eles queriam saber quem era os Pantera Negra. Tinha um libanês na minha cela. E aí eu fui muçulmano dos meus 16 aos 22. Eles queriam entender por que eu tinha virado muçulmano. E aí eu comecei a contar a história do Malcolm X. Ali eu tenho certeza que muita gente se formou. Teve um rapaz que ele chamava Fuzil. Ele trocou o nome dele de Fuzil para Malcolm X depois que ele soube da história do Malcolm X. Então, ou seja, essa coisa que você não tem nada acontecendo, mas de repente acontece alguma coisa, tem uma grande história para você ouvir, tem algo para você fazer, e isso é revolucionário, isso é potente. Porque em São Paulo, por exemplo, tem muita distração. Você tem uma coisa aqui acontecendo, mas você tem várias outras coisas acontecendo, você tem todo mundo com o celular na mão, você tem toda uma situação que muitas vezes impede o foco naquela situação que é muito importante, entendeu? Então isso que às vezes parece monótono e de repente acontece algo, tem potencial para esse algo que acontece ter tanto foco naquilo ali que ele vai se ramificando e vai se transformando em outras coisas, entendeu? Minha opinião. E o que é essa tal da faísca? É isso? É dar aquele start ali pro negócio começar. Essa é a mesma coisa que eu tô falando, entendeu? Talvez se essa faísca fosse em Bauru, dentro dessa conjuntura e dessa história que ela me contou, talvez essa faísca tivesse pegado um fogo até maior. Se essa faísca fosse num lugar onde o foco falasse, pô, você viu o que aconteceu e ficasse. Porque tem que ter o foco na coisa ali, entendeu? A faísca ela pega e de repente vem o ar, e começa a soprar vento ali, o fogo acontece, de repente, daqui a pouco você tem um incêndio acontecendo. Ali aconteceu uma faísca, aconteceu um incêndio, deu um clamor nacional e até internacional, mas depois apagou, porque o capitalismo tem seus bombeiros. Acontece alguma coisa, o capitalismo manda seus bombeiros na hora para apagar e, ó, aconteceu nada. Isso aqui foi só uma besteira. Tanto que um ano depois, fizeram assim, os 10... A gente não apareceu nem na retrospectiva da Globo. Fiquei esperando. Falei, vai aparecer o Borba Gato. Não apareceu. Tipo assim, isso não foi importante. A burguesia tratou assim, isso não foi importante. Esquece isso. Aí teve aqueles 10 fatos, foi muito louco isso aí. Não foi um jornal famoso aí que fez os 10 fatos mais impactantes do Brasil no ano de 2000... Foi 21, né? No ano de 2021. E aí colocaram os 10 fatos, não tava o Borba Gato. Aí colocaram embaixo assim, os 10 fatos mais ou menos interessantes. Aí o Borba Gato tava lá. Entendeu? Então, ou seja, quando acontecem essas coisas, eles mandam os bombeiros deles, eles dizem, isso aqui não é. Ou então, quando acontece um caso de racismo muito pesado que aparece na televisão, eles não falam que isso é um problema da sociedade, eles falam que isso é um caso isolado. Falam, não, isso aqui é um caso isolado que aconteceu aqui. É uma pessoa doente. Entendeu? Uma pessoa doente e tal. Eles gostam de fazer isso aí, entendeu? Mas é isso, tem que ir tentando fazer essas faíscas. Uma hora pega, mano, dependendo da coisa. É porque não depende só do Borba Gato pegar fogo. Depende de muita coisa. Tinha que ter palha ao redor, entendeu? Você faz faísca num lugar que não vai mesmo.
Agora você faz faísca no meio da palha, então você precisa de palha, você precisa de coisas ao redor ali acontecendo. Só que assim, o Borba Gato pegando fogo, ele gerou uma imagem. E essa imagem ela vai ultrapassar anos, vai ultrapassar décadas. E as pessoas vão trocar ideia. Já não se você for no Wikipedia e procurar agora Borba Gato, vai estar lá que o Borba Gato pegou fogo dentro da história. Seu nome é um verbete lá do Wikipedia já. Tá lá. Paulo Galo tá lá. Tá lá, entendeu? Então, ou seja, se você colocar Borba Gato no Google e colocar imagens, uma das primeiras que vai aparecer é ele pegando fogo, entendeu? Então, o trabalho está concluído, essa é a história. Então, pode não se contar, pode ainda não, o pessoal não contar a verdadeira história do Borba Gato, mas toda vez que for atrás da história do Borba Gato, vai ter ele pegando fogo e as pessoas vão querer saber por que alguém tacou fogo naquilo ali. Exato. Estratégia brilhante, né, Tonon? Perfeito, é isso aí. E a gente vê sempre, né, essa questão da mídia, né? E, infelizmente, a gente que é bancário, às vezes vai fazer uma greve, o pessoal do Sincerme é a mesma coisa. E aí, em vez de se falar os motivos da greve, a imprensa vai lá e desvirtua tudo e coloca que, né, o prejuízo que a greve está causando. Então, provavelmente, esses modelos de rebeldia aí, eles são sempre criminalizados, né? E a gente que é bancário, infelizmente, organizado, não está longe disso, né? Não, eu estava pegando a fala dele, estava pensando, inclusive, agora na situação da PL, da fake news, né? Por que também nossa voz não chega a tantos lugares? Porque os próprios algoritmos dos meios em geral não nos favorecem, né? Os caras trabalham para si, né? Trabalham para a ideologia que eles defendem, né? Então, por isso também que a nossa voz é sempre mais difícil de chegar em determinados lugares, né? E aí você tem que fazer exatamente a estratégia que ele fez, né? Para aparecer nos lugares que vai chegar na marra, né? Mesmo que seja invertido, falando mal, mas as pessoas vão chegar e aí elas vão tirar as próprias conclusões. Não, mas peraí, né? Vai pensar, vai atrás do QR Code, como ele falou, do Lambi Lambi. Então, importantíssimo. Melissa, e por que o Sindicato Sincerme fez esse evento e convidou, né, o Galo? Por que vocês tiveram essa atitude? O que vocês viram ali? Qual que foi a mensagem que vocês queriam transmitir para o pessoal? Então, assim, primeiro que essa história de dia do trabalho, né? Dia do trabalho é todo dia, a gente trabalha todo dia. Vamos fazer o dia do trabalhador, que é aproveitar um feriado e colocar a galera para pensar e trazer alguma coisa para eles entenderem que não é só você sozinho ali fazendo greve, acontecem outras coisas, tem mais gente lutando, você não está sozinho, né? Tem exemplos para você poder seguir, se esmerar e tentar, né, chegar mais próximo disso, não se sentir ali isolado, que é isso que tentam fazer, né? Isolar a gente ali. Falar assim, não, tem meia dúzia ali, né? E assim, reunir também, né? Acho importante as pessoas se reunir, as pessoas que têm alguma intenção de mudar alguma coisa, estarem reunidas, porque em conjunto a gente pensa melhor, né? Exato. Olha, Alexandre, antes de voltar para o Paulo, é até legal a gente falar, né? É que, de certa forma, a gente tem estratégias semelhantes, né? Quando a gente aqui no Sindicato Bancário de Bauru e Região tem o nosso jornal semanal, Paulo, a gente tem um jornal semanal que a gente vai entregar na mão de cada bancário. São 2.300 bancários hoje aqui na nossa base sindical. E sai toda semana. Então, esse é o nosso serviço aqui. E a gente faz exatamente esse diálogo que você falou. Mais voltar para a nossa categoria. A quarta página é uma página nacional, internacional, onde a gente faz a crítica em geral, né? Mas a ideia é essa, é chegar no ouvido da pessoa e falar, pô, isso aqui tá... Dá uma olhadinha nisso aqui que aconteceu essa semana, que talvez seja interessante para você e tal. Buscar reflexão, né? Então, guardar a devida proporção, né, Alexandre? Tem uma semelhança com o que o Paulo faz, né? Exatamente, ele tenta organizar, né? Eu acho que para nós é um pouco mais fácil, porque assim, o pessoal está naquele guarda-chuva da CLT, né? Então as pessoas elas acabam percebendo toda vez que tem um ataque do governo muito facilmente, porque ali você está perdendo uma lei que estava te protegendo, né? No caso dos entregadores, Galo, o seu trabalho é mais difícil, cara, porque assim, a gente vê... Só complementando, saiu na Folha de domingo uma matéria que as pessoas falam... O capitalismo adora falar que essa questão de empreendedorismo contra a CLT, né? Mas tem uma matéria na Folha falando que a maioria das pessoas hoje ainda preferem a CLT, né? Então, assim, é uma coisa óbvia, mas que os caras tentam vender para a gente o tempo inteiro o contrário, né? Exato, e isso era até a pergunta que eu ia fazer para o Galo. Como que organiza esse pessoal? Porque a gente pega Uber, a gente vê que o Uber, rapaz, que tem de Uber bolsonarista é brincadeira. O cara tá fazendo uma jornada de 12 horas por dia, gastando uma grana de gasolina e tá defendendo o Bolsonaro. Essa ideologia de que, nossa, cada um é o seu empreendedor, tá, é uma coisa que realmente chegou, inclusive nas classes mais baixas. E como que você consegue
mostrar para esse pessoal, olha, galera, não é bem por aí, não. Como que você organiza todo esse pessoal aí? Porque a gente vê que tem muito bolsonarista. E você com a sua bandeira antifascista foi um desafio a mais, não foi? Foi. Se eu soubesse, eu não teria dado esse nome. Eu teria evitado aqui. Quando aconteceu isso, foi quando eu estava ali no começo da revolta, que eu tinha sido bloqueado pela Uber a terceira vez, e eu decidi que eu já não ia mais lá me humilhar no hub deles, que eu ia... Dessa vez eu ia fazer a denúncia e tal, mas não sabia nem como fazer a denúncia. Eu fui para a porta da Globo, achando que a Globo ia ouvir minha denúncia. Fiquei lá, gritando igual um besta e não fui ouvido. Aí eu tinha uns 300 seguidores ali no Instagram, eu pedi para alguém, se alguém tivesse o contato do jornalista para me passar. E aí tinha a Pamelosa Carvalho, que é minha amiga, cantora de rap, artista, música foda. E a família dela é de sindicalista, né? Uma família que trabalha na CUT há muito tempo e tal. E eles têm um amigo chamado Roberto Parizotti, que virou meu amigo também, que é o fotógrafo da CUT. E o Roberto Parizotti me passou o contato do The Intercept e do Jornalistas Livres. E ali eu fiz um vídeo que eu falava assim, sabe como é que é difícil carregar comida nas costas de barriga vazia? Falei essa frase. Ali eu já tinha uma percepção, porque assim, ó, isso que você falou é interessante, mano. A caminhar na internet, tá? A internet é uma segunda rua, é uma nova rua. Então, da mesma forma que a gente é bloqueado na rua, a gente também vai ser bloqueado na internet. Tem algumas ruas que a gente vai ser impedido de fazer festa na internet. Precisa de autorização do Estado, perfeito, né? Para fazer a greve ali também precisa, senão o algoritmo não te desbloqueia. Tem algumas ideias que você dá que o algoritmo não te desbloqueia. Tanto que uma vez eu vi na internet um debate, eu fico procurando essas coisas. Eu vi um debate na internet que era assim... eu faço minhas necessidades... levanto e me limpo. Aí o outro falou assim, não, eu me limpo sentado ainda. E aí começou um debate de quem se limpava em pé e quem se limpava sentado. Eu falei, isso é ótimo. Aí eu fui no Twitter e comecei esse debate ferveu, assim, deu milhões de compartilhamentos. Na sequência eu lancei a greve. Ou seja, foi uma forma que, às vezes, você precisa também aprender a hackear aquele sistema ali. Então o pessoal não entendeu. Falou, o Galo tá propondo esse debate, ficou todo mundo assim. Falou, mas por quê? Aí deu aquele clamor, deu aquela compartilha. Eu falei, agora, pronto, tá aquecida a minha rede, vamos lá. Aqueci a máquina, vamos lá fazer a greve agora. Falou, pessoal, dia 1º de janeiro aí já vai ter uma greve, tá bom? Ô, Alexandre, em setembro, a nossa database, eu vou fazer esse debate do nosso rede social, Galo. Vamos anotando aqui, vou chamar a atenção dos bancários. Você fala uma coisa fútil ali, as pessoas vêm, se divertem, aí no meio disso aí você lança. Isso aí eu faço até na vida real. Eu não começo nem, por exemplo, eu não sento numa mesa para falar, eu não começo em tom sério, eu começo descontraindo, eu começo deixando as pessoas um pouco mais relaxadas para depois inserir o papo. Senão muita coisa ali acaba se perdendo também. Não, vira espalha rodinha, como os caras falam. Vira aí, isso. Porra. Vira isso. Prender a atenção das pessoas é difícil. Tem que cativar, tem que saber e tem que ter estratégia. E... Agora as pessoas me perguntam assim... como é que organiza? Todo mundo me pergunta isso aí como se a gente soubesse, mano. Mas não sabe não, tá? Mas não tem essa noção também, nós tá descobrindo. O trabalho ele era sólido. Você tinha uma fábrica. Você tinha trabalhadores dentro dessa fábrica, protegidos pela CLT. E aí queria ter uma greve, vamos lá, esse era o trabalho do Lula, dos sindicalistas ali daquela época ali. Era uma greve que precisava ser feita, tira esses trabalhadores de dentro da fábrica. A esteira para, a produção para... O patrão se desespera e aí, dentro disso, trabalhadores fora da greve, esteira parada, fábrica vazia, surge a negociação. É para isso que uma greve servia naquele momento ali. Se você parar para pensar, tudo que eu falei, dá para você pegar, dá para você sentir até o cheiro, dá para você ver as cores da época, dá para você ver as roupas que eles vestiam, dá para você entender tudo ali, é sólido. E aí veio a terceirização. A terceirização já deixa o trabalho líquido. E aí você vai fazer a greve, você já não sabe contra quem você faz a greve. Você faz a greve contra a terceirizada? Você faz a greve contra a empresa que contratou a terceirizada? E aí você fica meio perdido ali. É muito frágil, é mais fácil a terceirizada mandar você embora. Já é uma coisa ali, já deixa a carteira de trabalho frágil. Então, o que era sólido passa a ser líquido na terceirização. E ainda surge a quarteirização, que a gente chamava de boca de porco. Que eram as empresas que prestavam serviço para terceirizado. Como é que se defendia disso? Já estava difícil ali se defender, se organizar em cima disso aí. E o serviço de motoboy surge nessa época, já no trabalho líquido. O serviço de motoboy não surge no trabalho sólido. Ele surge no trabalho líquido. Aí vem a uberização.
A uberização deixa o trabalho gasoso. Então, o que era sólido vira líquido e agora é gasoso. Como é que você dialoga com o motoboy que está passando a 80 km por hora? Não tem hora de almoço. Não tem chão de fábrica. O chão de fábrica virou asfalto. A hora de almoço virou 5 minutos para comer um cachorro quente. Aí você vai falar, companheiro, a gente tem que fazer uma greve 5 minutos que o cara tem para comer um cachorro quente. Você vai falar de greve e o cara fala, não, irmão, precisa trabalhar, dá licença. Então, ou seja, é gasoso. Como é que você organiza o gás? É quase impossível. É quase impossível, entendeu? Só que aí você vê que esse gás ele vai para vários lugares, ele vai para a internet, ele está nos grupos de... Não tem a hora de almoço, mas eles estão nos grupos de WhatsApp. Eles estão em outros lugares, flutuando e andando por aí e tal. Então, a gente buscou fazer isso aí. Buscou estar nos grupos de WhatsApp, buscou estar onde esse gás vai flutuando. E aí a gente já não é mais capaz de parar a produção. Uma greve de entregadores não para a produção, não para a esteira. Se você tem 10 mil motoboys parados na greve, você tem outros 10 mil motoboys trabalhando. O perfil o trabalho mudou, as relações de trabalho mudou e o perfil de tudo mudou. A gente tem novas relações de trabalho, a gente tem um novo patronal, que agora é o algoritmo. A gente tem um novo tipo de fura-greve. A gente tem um novo tipo de operário, de proletariado. A gente tem tudo novo, com essa gaseificação assim, do trabalho, digamos assim. Então, ou seja, como é que faz para organizar essa parada? É difícil mesmo, a gente não sabe também, a gente está descobrindo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, tudo que é luta dos entregadores hoje, relacionado à uberização, à precarização do trabalho, ela vai ser usada como alicerce para as próximas lutas, porque se o bancário hoje está protegido pela CLT, pelo guarda-chuva da CLT, pode ter certeza que isso aí está com a hora contada, tá? Isso está com a hora contada. Já tem os bancos digital aí, já tem Nubank, já tem não sei o quê, como é que faz? Ali já está difícil. Então, não sei se já deve estar gasoso, de certa forma, entendeu? Então, ou seja, tudo que a gente está fazendo vai ser usado como um alicerce. Eu não sei se a gente vai descobrir como organizar nesse momento. Talvez a gente descubra no próximo momento. Talvez quem descubra sejam os bancários, quando a água bater na bunda. Infelizmente, a gente tem essa péssima característica de só se movimentar quando a água bate na bunda. A gente viu a revolta dos taxistas. Ali já era para nós ter abraçado a causa dos taxistas. E não, nós deixou correr. Ela falou, não, agora tá melhor. Eu mesmo falei umas frases que eu lembro que eu tenho umas vergonhas de mim. Eu falei, esses taxistas tudo racista, não para pra preto. Agora o Uber vem na minha porta. Me fudi. Me fudi, entendeu? Então, ou seja, ali já era para ter percebido o que estava acontecendo. Só foi perceber quando a água bateu na bunda. Quando eu tive que trabalhar na Uber. Quando eu tive que trabalhar no aplicativo, que eu olhei e falei, não, isso aqui é a derrota da classe trabalhadora. Não dá para ser assim, entendeu? E aí tem um outro desafio que é a CLT, não é só tirar a CLT. Porque assim, ó, não é só escravizar um povo. Não é só pegar esse povo da África, colocar ele em outro território e falar assim, agora vocês é escravo. Não vai funcionar. Assim que esse povo descer do barco, vai descer dando soco, vai descer dando facada, vai fazer tudo para voltar para o seu lugar de origem. Então você precisa também, não é só escravizar as pessoas, é fabricar o escravo dentro das pessoas. Como você fabrica o escravo dentro das pessoas? Então não é só tirar a CLT, é fazer um trabalho de falar, vocês não precisam da CLT, a CLT é ruim. A CLT virou a manga com leite dos trabalhadores dessa época aqui. Teve uma época que os trabalhadores acreditavam que manga com leite era veneno e matava, porque o senhorzinho não queria que nem que você tomasse leite, nem que você comesse manga. Então isso mata. A CLT virou isso. Então quando você vai falar de CLT com os trabalhadores, esses trabalhadores que estão precarizados, que estão nos aplicativos, eles dizem, pô, mas isso aqui faz mal, isso aqui é ruim. Vai acabar com o nosso Vai trampo. acabar com o nosso trampo, entendeu? Isso aqui vai cobrar muita taxa do patrão. Aí você fala, pô, você tá preocupado com o patrão, meu? Até isso eles conseguiram fazer. Então aí você vê que é difícil. Então, por exemplo, agora quando você pergunta assim, mas e férias, é ruim? Não, férias é bom. E o 13º? Não, o 13º é bom. E o seguro-desemprego é bom? E a carteira de trabalho aí? Não. Aí você fala, mas você quer tudo que tem na carteira de trabalho, mas você não quer a carteira de trabalho. Aí você vê o trabalho que eles fizeram em cima de sujar o nome da CLT. Entendeu? Então, a dificuldade está em cima disso. Eu não sei se nós conseguiu, não conseguiu. Vai ser a próxima, entendeu? Vai vir os carteiros, vai virar aplicativo, os bancários vai virar aplicativo, jornalista vai virar aplicativo. O mundo tá arrumando pra gente resolver o mundo na palma da mão. Ô Galo, até pra te interromper, meu velho, essa semana que passou também fez 10 anos da lei da questão da doméstica. Não sei se vocês viram isso. Uhum. E também teve um artigo muito bom falando da questão agora da Get Ninja,
da Mari Help, que tudo virou aplicativo, e essa coisa que foi um puta de um ganho para as domésticas, elas estão se perdendo, porque elas estão tudo... Já tem mais de 300 mil delas que estão trabalhando para aplicativo. Pois é. Então, assim, até aquela lei, que foi uma baita uma conquista, virou obsoleta. Porque elas estão se rebaixando e participando da questão da precarização através dos aplicativos também. É o contragolpe do capital, né? É essa eterna luta aí. Que nós temos que... Todo momento eles vão tentar isso. O pessoal acha que o golpe foi contra o PT, que o golpe foi contra o Lula, contra a Dilma. O golpe foi contra isso. O golpe foi contra a classe trabalhadora, né? Então, a gente tem que ter um contragolpe nosso aí, tem que se movimentar, tem que se organizar, dar um jeito. Eu acho que nunca teve eu acho que não existiu um momento na história da classe trabalhadora em que precisou de pontos dentro da classe trabalhadora com muita sagacidade e muita inteligência, porque a gente está num momento de que qualquer passo pode ser um passo em falso e a gente pode perder a carteira de trabalho. O governo federal mesmo não está conseguindo falar de carteira de trabalho. Eles estão falando de regulamentar o trabalho, esse trabalho precarizado, esse trabalho por aplicativo, pela Seguridade Social. E não é o suficiente. Só regulamentar o trabalho pela Seguridade Social é muito mais legitimar e validar esse novo modelo de exploração e dizer, ó, isso é legal. Tudo bem fazer isso daí? Porque se você parar para pensar, esse serviço, ele é precarizado, ele é ruim, mas ele não é legal, ele é clandestino. A Uber ainda é clandestina. A iFood ainda é clandestina, a Get Ninjas ainda é clandestina, não tem regulamentação, eles estão funcionando na clandestinidade. A partir do momento que você regulamenta ele só pela Seguridade Social e não pela CLT completa, que você faz ali férias, FGTS, tudo certinho ali, dentro da carteira de trabalho, você tira eles da legalidade, da ilegalidade, passa eles para a legalidade, só com a responsabilidade de garantir a aposentadoria desses trabalhadores. E com a nova reforma da Previdência, quando que esses trabalhadores vão se aposentar? Não é o suficiente, entendeu? Perfeito, né, Tonon? Por isso que a gente se colocou contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, e a gente está vendo, o que ele falou faz todo sentido. A nossa categoria é uma categoria que ainda tem aí a condição de fazer uma greve, ainda tem, mas é aquilo que ele falou, por pouco tempo, né? As mudanças aí, a tecnologia, essa transformação do mundo do trabalho, uma hora ou outra vai chegar na gente, a gente precisa estar preparado. Ele mesmo já falou, eu não sei... Porque provavelmente ele estudou um pouquinho essa questão, talvez, dos bancários. Justamente isso, Original, Nubank, como os caras fazem, Galo? Os caras contratam através de PJ. A pessoa trabalha em casa. Então, a pessoa não vai para um lugar fixo, para um escritório. Então, nisso, já dificulta o nosso trabalho de conscientização da pessoa. E aí é por isso que a gente começou a investir tanto em vídeo, esse tipo de coisa. E mesmo investindo em vídeo, que a gente encontra a rua fechada, que nem você falou. Esses dias a gente quis pagar, Melissa, para impulsionar um vídeo falando mal do Itaú, não foi autorizado, nem pagando. Por quê? Porque com certeza o Itaú gasta muito mais que nós, né? Com o Google, com o YouTube, então nem pagando os caras aceitaram publicar nosso vídeo falando mal do que eles andam fazendo aqui na nossa categoria. Então, a luta é muito difícil, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Melissa, você teve aí há pouco tempo atrás uma luta aqui em Bauru, né? O reajuste dos servidores. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa história aí, essa queda de braço com a prefeita. Queda de braço, né? Quebra de braços, Quebra né? de braço, exatamente. Pessoa irredutível, né? Foi difícil. Difícil, assim, reunir a categoria, né? As pessoas estão... Com tudo isso que o Galo falou, assim, ó, imagina a desmobilização, né? E tudo que você chama a pessoa já é conformada de não vai dar nada, a gente não consegue mesmo e tal. Então, foi difícil reunir, mas conseguimos reunir um grande número. Fizemos lá todo o movimento, né? Vocês estiveram lá. Uhum. Mas, assim, você não consegue... tem barreiras que você não consegue romper porque tem um judiciário apoiando, tem... Né, eu vi que, inclusive, teve uma liminar absurda no meio da greve de vocês, assim, que impedia, né, o direito de greve, um direito constitucional. Exatamente, assim... Viabilizava totalmente. Foi uma semana maravilhosa, né? Diretor sindical de uma certa rede de TV sendo demitido, uma liminar de 100% de participação. Você tem que voltar 100%. Quem são os essenciais? A educação é essencial,
a SEBS, né? E saúde. E aí sobra quem para greve, né? Tipo, vai ficar lá o coitado do trabalhador do Obras sozinho, né? Que é o objetivo. Mas a liminar foi meio chocante mesmo. Mas é uma tendência, né? Já aconteceu isso quando teve a greve do metroviário, né? Em São Paulo, 100% de presença. Isso. E a gente viu, né, Tonon, o que aconteceu com a nossa categoria, né? Que foi considerada essencial na época da pandemia, né? Você se lembra disso? Perfeito. Foi uma estratégia do governo. Um governo muito similar com o governo da Suelen, porque são parceiros. E eles fizeram isso, passaram todo o nosso serviço para algo essencial, quando na verdade não era. E hoje a FENABAN fala, não, mas não é, isso aqui a pessoa consegue resolver de casa. E na época da pandemia, quando a gente implorava para as pessoas ficarem em casa protegida, aí não, aí tudo era essencial, né? Então, a gente acaba vendo realmente essas contradições. Ô Galo, a gente viu também, pesquisando lá a sua história, vendo seu depoimento, que você começou querendo ser rapper, é isso mesmo? Fala um pouquinho, que eu achei muito interessante isso daí, da sua história, de como você via as pessoas que eram referências aonde você morava, e você se espelhava nela. O quanto que é importante a representatividade, porque hoje, com certeza, muitas pessoas se espelham aí na sua história. Muitas pessoas que vão ver o podcast, que já viram. Você já foi no Podpah, hoje é uma celebridade, praticamente. E aí, uma galera da periferia realmente se identifica, fala, poxa, eu quero ser... Vi lá o comentário do Chavoso, né, que já teve aqui no Sindicato dos Bancários, teve na nossa reunião, né, Melissa? No 1º de maio do ano passado, o Chavoso esteve aqui. Então, vocês acabam sendo uma referência. Como é que você se aproximou disso? Como você incorporou essas ideias aí? Não só eu, mas o próprio Chavoso e outras figuras aí que estão, digamos assim, como você falou, ficando famosas, o Jones Manuel e tantos outros aí que estão acontecendo, eles vêm de dentro do movimento hip hop, mano. Eles nascem com essa barata, com essa coisa de ter escutado um rap, do rap ter entrado pela rádio e feito a cabeça deles, assim como fez a minha. Então, tipo assim, no começo, eu tenho uns problemas que acontecem ali com a minha família. Meu pai sofre uns casos de racismo ali e tal. Meu pai e minha mãe é florista, né? E aí, uma vez a gente foi numa churrascaria comer e tal, e aí o pessoal não quis atender a gente. Meu pai subiu numa mesa e fez uma manifestação em cima da mesa e tal. Começou a imitar o Silvio Santos para pedir a carne. Falou assim, tem que me atender. Logo na sequência, a gente estava indo embora para casa e um carro da polícia parou a gente. Os caras tentou colocar o braço do meu pai para trás e fazer aquela cena, né? Tratar o trabalhador como bandido. E aí meu pai se recusou a colocar o braço para trás na frente da família, não queria ser tratado como bandido na frente da família. Os caras começaram a agredir meu pai, querer quebrar o braço do meu pai ali e tal. Minha mãe que não deixou terminar a situação, que eles queriam colocar meu pai dentro da viatura, levar meu pai embora. E aí eu lembro que eu vi meu pai ali triste, chorando com essa situação e dizendo assim pra mim, falou, meu filho, você tem que fazer tudo pra ser respeitado. Ninguém pode te desrespeitar e tal, você tem que se impor no mundo e tal. Assim, esse momento marcou pra mim. E as referências que eu tinha de imposição, de figura forte, não que meu pai, minha mãe não fosse, minha família não fosse, mas as figuras que eu tinha na quebrada assim, que era respeitada por todo mundo, era a figura do bandido. Então eu olhava pros bandidos da minha quebrada, eles estavam lá, eles tinham tudo que eu queria, tinha as tecnologias que eu queria, né? Na época era aquele celular menos tecnológico que hoje, mas já tinha, né? Já tinha o celular que tocava música. Eu lembro que a novidade era um celular que tocava música. Ringtones. Então já tava lá a música tocando no celular do cara, já tava as meninas da minha quebrada que eu achava bonita, tava ali em volta dos caras. Eles tinham os carros que eu queria, tinha as motos que eu queria. Tanto que meu nome é Galo por causa da moto 7 Galo, que é a CBX 750. E aí meu apelido ficou 7 Galo, porque eu só falava dessa moto na época. E aí, o único defeito desses ladrão aí, desses malandros aí da minha quebrada, era que, porque não era uma coisa de querer ser o ladrão, querer ser o bandido, por causa do que o bandido fazia, porque eu era uma criança ali de 11, 12 anos, não entender isso aí. Era muito mais aquilo que o bandido tinha mesmo, as coisas que tinha, as coisas que brilhavam, as coisas tecnológicas, as roupas, as marcas, o respeito das pessoas. E aí o único problema é que esse super-herói que parecia um super-herói, ele deixava de ser super-herói, ele virava um bunda mole quando a polícia chegava. A polícia chegava, dava tapa na cara desse cara, humilhava ele na frente de todo mundo, botava ele pra correr, levava ele preso. Então ele não era tão forte assim. Tinha uma fraqueza ali.
E aí eu escutei um rap, o rap xingava a polícia. O rap falava o nome, os caras falavam o nome deles, o bairro que eles moravam, e xingava a polícia. Eu achei aquilo ali o cúmulo do heroísmo. Eu falei, caramba, esses caras são os caras mais foda do mundo, esses caras é bandido mesmo, não os caras da minha quebrada. Os caras da minha quebrada tá aprendendo ainda. Esses caras já é profissional. E aí eu falei, tem que ser assim. E aí eu fui atrás de descobrir rap, de querer ser assim e tal, aprender a cantar rap. E aí eu conheci meu parceirinho Neto. O Neto me mostrou uns rap. Aí eu achava o chefe dos super-heróis era o Mano Brown, né? Do Racionais. Só que o Mano Brown, pra mim, morava na lua, era algo inatingível, né? Por mais que o Capão Redondo fosse perto ali de casa, mas parecia muito distante, por estar na rádio, por estar na TV e tal. E aí o Neto me mostrou um CD que chamava Extremamente, de um grupo Extremamente, que era da favela vizinha. E tinha o do Gueto lá cantando. Ele tinha uma música chamada Epidemia, que falava que a rima era boa, que as ideias eram boas, e falava até coisas que o rap não estava falando naquela época. Tava falando sobre capitalismo, tava falando sobre abismo social de uma forma que os outros rap ainda não estavam abordando. E aí eu fui atrás do Gueto, perguntar como é que eu fazia pra cantar rap igual ele, e falou assim, mano, pra fazer um rap igual o meu, você tem que ler. Que é um livro. Eu falei, firmeza, dá um livro aí. Ele me deu o livro do Negras Raízes, do Alex Haley. Aí eu fui pra casa ali, tive dificuldade de ler, terminei, escrevi um rap, ficou melhor. E aí mostrei pra ele, falou que tava melhorzinho, ele me deu o Malcolm X. Aí melhorou meu rap, ou seja, eu virei uma criança ali que era uma posse, que até hoje eu faço parte dessa posse, que antigamente o hip-hop se organizava em posses, né? Chamava o Sindicato Urbano de Atitude. E aí, ali, eu virei, tipo assim, a criança chaveirinho deles, que era uma criança que pedia livro. Você tá dentro de uma favela, começa a aparecer uma criança na sua porta pedir livro, é estranho. Eu falo, esse moleque, eu acho que esse moleque é diferente. E aí começaram a dar atenção pra mim. Então eu ia pedindo livro, eles iam me dando, ia perguntando as coisas, ele ia me respondendo. Tipo, mas vocês falam mal do capitalismo, como é que é? Capitalismo? O que é capitalismo? E os caras iam me explicando. E aí eu lembro que um dos livros que fez diferença pra mim também foi o As Veias Abertas da América Latina, que é o livro do Eduardo Galeano. Então, tipo assim, o Negras Raízes e o Malcolm X, ele me deu uma consciência de raça, que eu não tinha. E As Veias Abertas da América Latina me deu um outro nome, um outro inimigo. Essa parada da consciência de classe é tanto você descobrir os seus amigos, os trabalhadores são nossos amigos, como você descobrir os seus inimigos também, quem é o seu verdadeiro inimigo. E ali, As Veias Abertas da América Latina estava me dando um outro inimigo, que era o imperialismo. Que era uma coisa mais sofisticada que o capitalismo ainda. Era para além, era tipo uma fase superior da coisa. E aí eu comecei a ativar uma consciência de classe. Entender a parada da consciência de classe. Aí misturou raça e classe para mim. Eu só fui desenvolver e sofisticar minha consciência de classe quando eu comecei a trabalhar nos aplicativos. Então, ou seja, essa parte sofisticada da consciência de classe que eu acesso, eu tenho 3 anos. Não era sofisticada desse jeito. Tanto que 3 anos atrás, se você falasse assim para mim, proletariado, eu ia passar batido. Eu não tinha noção do que era. Se você falasse assim, o comunismo, eu falava, comunismo é tipo uma mentira que os caras contam, não existe. Não achava que existia, entendeu? Uhum. Até você chegar e ter acesso à parada ali e tal. Sindicato, eu lembro que sindicato eu ia só para homologar. Eu trabalhava de motoboy em 2012, eu ia no sindicato só para homologar quando eu era demitido, só para fazer alguma coisa que precisava fazer mesmo. Eu não via o sindicato como uma ferramenta, um instrumento de luta. Eu via como um instrumento burocrático, que precisava cumprir uma burocracia. Eu não via como instrumento de luta. Hoje eu sei que o sindicalismo é um dos grandes instrumentos de luta da classe trabalhadora. Que a classe trabalhadora avançou em muito por causa do sindicalismo. E o sindicalismo de todos os... E olha que louco, eu descobri que é vários sindicalismos. Não é um sindicalismo só, é sindicalismo pra caramba, né? Tem sindicatos com várias características, centrais sindicais com diferentes características e tal. Isso já é uma coisa mais sofisticada da consciência de classe, entendeu? Então, pra mim, foi o hip-hop, mano. O movimento que eu comecei me organizando foi o hip-hop. Não foi em DCE, não foi no sindicato, não foi em partido político. Foi numa posse de hip-hop. Assim como o Chavoso, que não necessariamente é uma posse, mas tem a ver com o hip-hop ali. Chavoso é muito fã do Racionais, do Facção Central, de outros grupos de rap. O Jones Manuel também e outras pessoas que estão aparecendo aí, entendeu? Então o hip-hop para mim foi o grande marcador, o grande ponto de partida para a tomada de consciência de classe. Foi o movimento que fez o trabalho de base que chegou em mim, entendeu?
Então, não é coincidência que o grupo dele chama sindicato, né? O primeiro grupo lá chamava sindicato. Não é coincidência porque tem tudo a ver, né? Questão de organização, questão de luta. E a gente aqui tem alguns projetos, inclusive alguns projetos até musicais para fazer, para tentar colocar em prática. Porque a gente entende isso, né? Que até como o Galo falou, você não pode chegar só falando de luta de classe, né? Você tem que ter algumas estratégias. E a gente tem algumas estratégias. Nós vamos aí, a nossa quadra ficando pronta, nós vamos ter a nossa escolinha de futebol. Queria que você falasse isso, não, do nosso diferencial. Ele acabou de citar que ele conheceu o sindicato só para homologar. E a gente faz muito mais aqui. Fala um pouquinho sobre isso. Não, exatamente isso, né, Alexandre? A gente tem orgulho de estar aqui, né? Porque aqui a gente não recebe um tostão para estar aqui. É sempre bom deixar isso muito claro. Quem paga o nosso salário são os bancos, né? Então a gente faz isso por total idealismo. E aí o idealismo nosso converge, né? Tanto que vocês estavam em Brasília, na posse do Lula, inclusive, né? Pela Conlutas, né? Que é uma central sindical diferente, né? Que é uma central sindical que não abrange só sindicatos, né? Abrange outras coisas, justamente porque o movimento é muito mais amplo do que só sindicato. Aqui, como o Alexandre falou, a gente tenta fazer algo diferente desde o começo, no sentido de estar presencialmente toda semana em cada agência. Isso faz com que as pessoas nos conheçam por nome. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma segurança para a hora que algo sai do script nos procurar, né? Falar, pô, estamos precisando disso, esse gerente está indo até aqui, esse gerente está fazendo isso, está acontecendo isso, o banco não está pagando isso, até terceirizados, que a gente estava falando tanto, porque, não sei, você sabe, no banco, tirando os bancários, telefonista, segurança, faxineira, auxiliar, é tudo terceirizado, né? Então, o pessoal se sente muito mais confortável, olha que loucura, conversando com a gente, do que, às vezes, com o sindicato deles, né? Onde eles não encontram a resposta necessária. E a gente tem muito orgulho de tudo isso. Só que ainda assim, mesmo com tudo isso, a gente ainda encontra uma dificuldade. Justamente por quê? Porque a ideologia do capital ganhou a discussão até agora, né? Então os caras veem a gente, têm respeito pela gente, só que vira e mexe, cai num discurso rebaixado, né? De não entender o todo, né? E aí é trabalho de formiguinha que passa por essa estratégia, como você falou, né? Então, como o Alexandre falou, vamos agora ter uma escolinha de futebol, ampliando a questão musical, que a gente já tem o Sindibar, mas onde uma vez por mês tocam bandas aqui, que é uma forma de juntar 100, 200 bancários aqui, né? Então, é sempre buscar uma alternativa para, no meio, a gente ir acrescentando algumas coisas que talvez a pessoa não repare no dia a dia ou não faça a reflexão necessária, né, Alexandre? Exato. Galo, teve diferença para vocês? Os 4 anos do governo Bolsonaro. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse novo governo. Agora nós estamos num novo governo, tem gente que já quer resposta imediata, a gente sabe que não é isso. Mas tem muita gente de esquerda que fala, não, na verdade são todos iguais. Na verdade é tudo farinha do mesmo saco, todos eles vão acabar ferrando o trabalhador. Você vê diferença em Jair Bolsonaro e Lula? Claro, tem total diferença. Só que os dois são representantes estão lá como representantes da burguesia. Um pouco mais rebelde, o outro como representante integral. O Lula não se propõe a ser o representante integral da burguesia. Mas se você colocasse o Che Guevara para ser presidente do Brasil, ele também cumpriria o mesmo papel. Não tem alguém iluminado o suficiente para chegar lá e fazer uma diferença do jeito que o povo espera. Ali é uma cadeira que serve a isso. As cadeiras institucionais servem a isso, entendeu? E aí vai de como você se posiciona lá, de tentar trazer alguma coisa para nós. É meio que um trabalho ingrato, digamos assim, entendeu? Não é um trabalho que você consegue fazer tudo o que você quer. O Lula não vai conseguir fazer tudo o que ele quiser. Eu acho que se o Lula pudesse fazer tudo o que ele quisesse, tava da hora. Se ligou? Mas não é assim que a coisa funciona. Então, quando eu acho que tem essa galera que fala assim, é tudo igual, talvez a galera esteja se expressando mal. O que ela queira dizer é isso, entendeu? Ali você vai ser representante da burguesia, porque se você não for representante da burguesia do jeito que a burguesia quer, você vai tomar o golpe, isso está provado, isso não sou eu que estou falando, isso é a história do Brasil que está falando, entendeu? Se você trouxer muitos ganhos para a classe trabalhadora a partir dali, eles vão tirar você dali. Tanto que eu considero o vice-presidente o botão vermelho da burguesia. O Geraldo Alckmin, por exemplo, é o botão vermelho da burguesia. Ali, basicamente, é a burguesia dizendo, beleza, vocês sabem que vocês foram mau menino na última, né? Vocês fizeram muita coisa para esses pobres aí. Não era para vocês terem feito tanta coisa. Vocês avançaram, uma linha que não era para vocês terem avançado. Então vamos fazer o seguinte. Vocês prometem que agora vocês vão se comportar, vai fazer do jeito que precisa fazer? Porque se vocês não fizerem, nós vamos apertar o botão vermelho e vai entrar quem nós quer.
Quem nós sempre quis e quem nunca conseguiu, essa é a verdade. Né? Agora o pessoal coloca o Geraldo como companheiro e tal, beleza, eu entendo as problemáticas das conjunturas e o momento histórico que a gente está vivendo e tal, mas a gente sabe que o Geraldo Alckmin é um cara que sempre tentou chegar lá, nunca conseguiu e não ia conseguir, se não fosse assim ele não ia Era o conseguir. candidato da Globo idealizado de fio a pavio, né? Nunca conseguiu. Tanto que a última vez que eu tinha visto o Geraldo Alckmin, ele estava no Ronivon como proctologista. Isso aí. Né? Ele tá, eu falei assim, já era, Geraldo. O Geraldão, já foi, perdeu. Caiu. Aí depois o cara ressurgiu da cinza, assim, igual uma fênix, assim, ó. É o vice-companheiro do Lula. Falei, ô, louco, o que aconteceu aí? Então tipo assim, tem diferença. E eu falo que quando o Bolsonaro tava no governo, ali era quando a burguesia se expôs. Então ali era a cara da burguesia é a cara do Bolsonaro. O Lula não é a cara da burguesia. O Lula é quando a burguesia quer se esconder. Então a burguesia se esconde e fala assim, ó, nós parece que esse bom velhinho, trabalhador, sindicalista, que quer melhorar a vida dos trabalhadores, certo? Só que, ó, Lula, veio direito aí, senão nós colocamos o Alckmin, tá bom? E os caras saem, entendeu? Então, ou seja, é mais difícil bater na burguesia com o Lula no poder. É mais difícil bater na burguesia com o Lula no poder. É mais fácil bater na burguesia com o Bolsonaro no poder. Só que com o Lula no poder, a consciência de classe ela avança mais. Com o Lula no poder, a classe trabalhadora ela tem seus ganhos maiores, entendeu? Aí a gente tem que fazer uma discussão sobre quais são os melhores ganhos da classe trabalhadora. Eu considero a consciência de classe. Porque a gente pode ter qualquer ganho físico e material, igual a gente teve nos governos anteriores. Se a gente não tiver o ganho da consciência de classe, a gente não consegue bater na burguesia quando ela expor a cara dela. E a burguesia vai expor a cara dela. A burguesia vai fazer isso aí sempre. Vai chegar um momento que ela vai falar assim, não, chega, agora a gente precisa botar a cara porque senão a gente vai perder. E aí eles botam o fascismo de novo. O fascismo é o cão de briga deles, é o cara, é o bicho que tá na gaiola. Que uma hora eles têm dificuldade para prender, tá? O fascismo não é tão fácil de prender, não. Ele não quer voltar pra gaiola, não. O fascismo é tão voraz que ele não respeita nem ele mesmo, ele se autodevora. Então, ou seja, vai chegar um momento que a burguesia vai sentir a necessidade de soltar o fascismo novamente na rua. Para retomar, para não perder o espaço que ela está perdendo. Porque é isso que a classe trabalhadora quer, ganhar espaço. Ganhar território, ampliar as margens e tal. Então eu acho que a melhor coisa que pode acontecer no governo Lula é um acelero da tomada de consciência de classe. Porque a consciência de classe é essa parada que dá superpoderes pro trabalhador, mano. O trabalhador vira um super-herói. O trabalhador com consciência de classe, ele é foda. O trabalhador sem consciência de classe, ele é um ser explorado de cabeça baixa, assim, senhor, não senhor. O trabalhador com consciência de classe, é difícil você derrotar esse cara. Você pode jogar ele no chão, pisar na cara dele e ele vai continuar dizendo não. Igual a poesia do Vinícius de Moraes, do Operário em Construção. Ele vai continuar dizendo não. Esse trabalhador é foda. Então, ou seja, a burguesia pode vir fazer a reforma da Previdência, pode vir fazer a reforma trabalhista, pode tirar a carteira de trabalho, todos os ganhos físicos e materiais. Mas como que a burguesia tira a consciência de classe de dentro da cabeça dos trabalhadores? Não consegue. Eles conseguem fazer eles conseguem pegar os trabalhadores que ainda estão formando sua consciência e desvirtuar o caminho, fazer que a carteira de trabalho seja a nova manga com leite para eles. Mas pegar você, que já tem a consciência de classe desenvolvida, e fazer isso, ele não consegue. Tanto que o Lula tem uma frase que é genial antes dele ir para a cadeira. Ele falou assim, como é que eles vão me prender? Eu sou uma ideia. Ele é uma ideia mesmo. A ideia da classe trabalhadora avançando, a ideia da classe trabalhadora tendo acesso à tecnologia, tendo acesso a crédito, porque a gente sabe que no capitalismo é o crédito que manda. Você não tem crédito no capitalismo, você não tem nada. Se você não tem crédito, você não tem nada. Os ricos ficam ricos na base do crédito, na base dos juros, na base de tudo isso. Entendeu? Na base da especulação e desses caminhos aí. Então, ou seja, para mim, o verdadeiro... Por que faz a diferença? Por que é diferente o Lula do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, a gente não tem esse espaço para lutar pela tomada da consciência de classe. A gente tem espaço para bater na burguesia, tem que ir de confronto com o Estado, tem que ir de confronto contra o fascismo. Quando aparece o Lula, a gente tem agora esse campo aberto para a gente trabalhar, fazer o trabalho de base e ter a tomada da consciência de classe. Porque a consciência de classe que vai fazer a diferença. É só... mas... Pô, Galo, mancado o Lula ter colocado o Geraldo Alckmin de vice. Irmão, não é mancado, é assim que o jogo funciona, meu parceiro. Não é que o Lula escolheu. Você acha que o Lula acordou de manhã e falou assim, aquele cara que me odeia, que eu odeio ele, mano.
chamar ele pra ser meu vice. Não foi assim, mano. Não foi assim. É uma coisa imposta, entendeu? Agora, com consciência de classe... Não, com consciência de classe a gente coloca quem nós quiser lá, que tem mais liberdade, porque aí é o poder popular que manda. Aí é uma demanda popular, entendeu? Não era uma demanda popular não ter o Geraldo Alckmin como vice. Assim como também não era uma demanda popular se proteger do golpe, porque não tinha consciência de classe. Então, nesse governo Lula, é o melhor momento que a gente tem para fazer o trabalho de base, para fazer a retomada da consciência de classe. Eu acho que assim, ó, a classe trabalhadora precisa ficar se preparando para os novos golpes, porque os novos golpes vão vir, entendeu? E só com a consciência de classe. Então, por exemplo, se eu fosse um grande dirigente do PT, o que eu faria nesse momento? Eu faria um trabalho forte com as mães do Bolsa Família. Eu transformaria essas mães do Bolsa Família na nossa blindagem, que a mãe do Bolsa Família, ela é a chefe de família. Ela que representa ali muita coisa, ela vai segurar a onda do filho, ela vai segurar a onda do marido. Nessas ideias, quando o fascismo vir, ela vai dizer, não, peraí, não é o fascismo que tá botando comida aqui dentro não, seus bonitos. Relaxa aí, vai devagar. Então eu faria um trabalho bem feito com essas mães do Bolsa Família, eu faria um trabalho bem feito com as associações de morador do Brasil inteiro. Eu me conectaria forte, eu abasteceria eles, eu criaria projeto para eles e traria ele para o nosso lado. Eu blindaria a parte da classe trabalhadora, aonde ela dorme e aonde ela trabalha, de forma a me preparar para esse golpe que está vindo. Entendeu? Para que quando esse golpe viesse novamente, a consciência de classe estivesse muito mais forte. Ela já está muito mais forte do que estava na época do golpe. A classe trabalhadora avançou. Eu não acho que a consciência de classe regrediu, eu acho que a consciência de classe avançou, certo? Eu não estaria aqui se a consciência de classe não tivesse avançado. Então agora a gente tem mais uma oportunidade aí de fazer a consciência de classe avançar. Entendeu? Para quando o fascismo vier, a gente poder ter espaço para lutar contra... A gente ter mais força para lutar contra o fascismo, vencer ele mais rápido, porque a gente não venceu o fascismo rápido, a gente venceu nas urnas. O interessante é vencer o fascismo nas ruas. Para mim não é interessante vencer o fascismo nas urnas, é interessante vencer ele na rua, que é muito mais efetivo. Beleza, a gente não conseguiu, a gente conseguiu da forma que a gente conseguiu. Que na próxima vez a gente possa vencer ele nas ruas, a gente possa recolocar de novo lá quem esteja lá dentro, para chegar no ponto de bala da consciência de classe, onde a burguesia nem consiga tirar as pessoas que a gente elegeu de lá, entendeu? Essa é a diferença que eu vejo do Lula pro Bolsonaro. O Galo, você falou aí, na sua fala, que se você fosse um dirigente do PT, você tomaria essas medidas. Você, Galo, planeja se tornar um dirigente, talvez não do PT, de algum partido? Você quer fazer essa luta por via institucional ou isso não é para você? Não é que não é para mim, entendeu? Não é que não é para mim. É que assim, ó, quem diz o que eu tenho que fazer não sou eu já não sou o Galo. O Galo não é mais o Galo é o que se acumula no Galo. Quem tá aqui sentado aqui não é o Galo. Quem tá aqui sentado aqui é um monte de entregador. Quem tá aqui sentado aqui é um monte de gente da periferia. As crianças que se formou ali pelo hip hop. Então, por isso que nós estamos trocando essas ideias. Porque as ideias dele, o Galo não é o Galo é o que se acumula no Galo. E essas pessoas, elas precisam ter um representante na Câmara? Elas ainda não me pediram. Ainda não foi uma demanda delas. Entendeu? Quando for, eu vou fazer. Eu falo que assim, ó, o representante da classe trabalhadora tem que fazer o que a classe trabalhadora quer, mano. A classe trabalhadora quer que você humilhe, eu me humilho. A classe trabalhadora quer que eu escalo uma parede, eu escalo a parede. Senão, se a classe trabalhadora pedir isso e eu não puder fazer, eu falo assim, mano, não consigo, não dou conta, bota outro aí pra fazer essa situação, entendeu? Então o que a classe trabalhadora quer? Logicamente que não é um serviço tão fácil, às vezes a classe trabalhadora quer se fuder também. E você precisa de, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não deixo. Aí você enfrenta até a própria classe trabalhadora, pelo bem da classe trabalhadora, igual um pai faz com o filho, entendeu? De olhar assim e falar assim, não, pai, eu quero comer chocolate. E fala, não, você não vai, você vai comer alface agora, entendeu? Então, mais que quando você percebe que tem uma coisa, o açúcar do capitalismo ali tomando controle da situação, entendeu? Então, ou seja, para mim, essa coisa de estar na frente como representante de algo é representar esse algo que, de fato, o que ele quer. Eu não vi os motoboy pedindo para mim entrar na política institucional, entendeu? Ainda não aconteceu isso aí. Eu não vi esses representantes que estão atrás de mim pedindo. Na verdade, eu vi eles me ameaçando, tá? Dizendo, você vai trair nós, você está usando nós como escada para fazer seu palanque. Você acha que nós não sabemos que você está fazendo isso? Então eu estou atento. Então é isso que vocês entendem? Então vamos nesse nível. Mais do que estar certo, eu prefiro estar conectado. Mais do que estar certo, eu prefiro estar conectado. Mais do que estar certo na luta, mais do que... Porque assim, você vai falar assim para mim, o que você acha da política institucional? Eu acho uma metralhadora.
Às vezes eu acho um elefante, é lento, mas é poderoso, né? É lento, mas é poderoso, é forte. Dá para fazer muita coisa pela política institucional, dá para fazer muita coisa como deputado, como vereador, como uma série de... E não tem só a política institucional por cima, tem a política institucional por baixo também, certo? O sindicato é política institucional, certo? A associação de moradores é política institucional, o CRAS, o CAPES, a UPA é política institucional. O professor é política institucional. Então não tem só ocupar a política institucional por cima. Tem ocupar a política institucional por baixo, que é importante também. Eu acho importantíssimo. Subprefeituras. Mas é legal ser o prefeito? É legal ser o subprefeito também. Ajuda muito também, entendeu? Então, o meu pensamento é isso, mano. Seria o mais efetivo. Seria o mais da hora. Seria o caminho mais interessante ir lá, virar um dirigente do PT, virar um cara do PT e propor essas coisas de dentro. Não só ficar falando Porque falar de fora também, às vezes os caras do PT ficam ouvindo e falam, Galo, mas e aí? Vem cá então fazer o bagulho, tá falando aí, criticando, vem fazer, pega a vassoura e vai aí, Joe. Né? Pode ter isso também. Só que assim, mais do que tá certo, eu prefiro estar conectado. E se eu tô conectado com esse pedaço da classe trabalhadora, e eu sei que certa atitude que a classe trabalhadora vê com maus olhos vai me desconectar com ela, eu prefiro deixar o tempo agir. E que o tempo haja e que no melhor momento eu saia. E outra coisa, as pessoas que me perguntam isso num tom de fim do mundo. Pô, Galo, nós precisamos, você é um cara interessante, tá lá e tal, não sei o que, não sei o que. Não é o fundo do mundo, mano. Eu tenho 33, mano, eu tenho 34, eu vou estar muito mais foda com 44. Entendeu? Daqui 10 anos eu vou estar muito mais foda, eu vou estar muito mais maduro, muito mais experiente, com muito mais rodagem na rua, muito mais conectado com aquelas trabalhadoras. Entendeu? Então tem tempo de construção. Entendeu? Não é o fim do mundo. Se a gente caminhar assim nessa coisa do fim do mundo, gera um tom derrotista, entendeu, mano? A gente tá vencendo, mano. A gente tá avançando. Tem que ter paciência também, tá? Por que eu preciso virar um vereador amanhã? Eu tenho 34, mano. Eu não tenho 84. Entendeu? Eu tô com 34. Tem tempo para fazer muita coisa ainda. Beleza. Melissa, a gente viu aí que o Galo falou muito bem a diferença de Bolsonaro e Lula. Queria que você falasse um pouquinho como é que é ser representante dos trabalhadores do município na gestão Suelen. Você já falou um pouquinho sobre a greve, mas estou vendo que está faltando muita coisa, né? Inclusive coisas básicas, por exemplo, o pessoal que é idoso está sem condições, às vezes, de fralda, né? Não sei até que ponto é responsabilidade do município, mas eu acredito que uma parte seja. Estou vendo faltar muita coisa e sobrar muito dinheiro no caixa dessa moça. Queria que você falasse para a gente como que é para você ser dirigente, trabalhar numa conjuntura dessa, uma conjuntura municipal tão difícil. Então, assim, é diferente você ver, né, o Bolsonaro lá fazendo aquele papelzão, deixando as coisas tão claras e enxergar aqui em Bauru e fazer as pessoas enxergarem também, né, que tem um bolsonarinho aqui, porque é isso que a Suelen representa. Ela é um bolsonarinho com toda a sua estratégia de lives bonitinhas e tal, mas fazendo a destruição da máquina pública, a precarização de todos os serviços, tentando empobrecer e a própria população, né? Você vê que o centro está abandonado, você não gera emprego, a política de saúde largada, assim, e lentamente, né, fazendo ali discretamente o seu projeto de destruição mesmo, e sorrindo para a classe burguesa e ter um apoio da elite, né? E assim, o bolsonarinho aqui em Bauru, e é difícil fazer as pessoas reconhecerem ela assim, né? Ela muda de figura, ela tem uma estratégia de mídia muito boa. Até se eu tivesse conhecido o Galo antes, teria usado a estratégia dele, né? Porque a gente fica aqui se defendendo, né, das estratégias dela, por exemplo. Não comentar, lembrar de não comentar, não subir a postagem dela para ela não virar um... Mas esquecemos de fazer as nossas estratégias, né? Subir a nossa e tal. É difícil, é uma luta difícil contra essa personagem aí. É difícil, né? Até porque, né, ela, para os incautos, ela é uma figura de uma mulher negra, né? Tem toda evangélica, tem toda uma construção por trás, né?
Que Ixi, acaba... você tá fudido, mó B.O. Eu acho que ela não representa isso não, velho. Então, é mais assim... por isso que eu falo... Não, eu sei que ela não representa, mas pros incautos eu estou falando, né? Eu acho que nem pros Então- incautos. É assim, representa sim uma princesinha, faz todo, né, uma projeção sexual de pureza, de lindeza. Então, o que eu falo é puro e verdadeiro. Não, ela, assim, eu não vejo ela em nenhum momento, e é estratégico, se colocar como mulher negra. E as pessoas não enxergam isso. Enxergam uma pessoa evangélica que tem toda a boa intenção do mundo e é fofa e é linda. Né? Ela já usou a cartada do racismo em redes sociais algumas vezes, né? Quando você vai criticá-la, né? Então, por isso que eu falei isso, que ela usa da condição dela de mulher e de negra, né? Sim, não, Ela é esperta. Ela é esperta. Cara, o Galo, eu queria saber agora de você, para a gente encerrar. O governo falou que vai conversar e vai regulamentar o trabalho de vocês. Você já fez a crítica, né? Falou, não, a gente precisa mais do que isso, né? O governo quer arrecadar, talvez, aqui um dinheiro aqui com a gente, quer nos garantir uma aposentadoria que a gente nem sabe se vai conseguir ter ela lá na frente, a gente precisa de mais. E eles já vieram bater um papo com você como representante, já teve essa conversa, já procurou. Eu sei que você esteve lá no dia que nós bancários estivemos lá representando pela Conlutas, você estava lá também, com a Conlutas. Teve um bate-papo disso? O Marinho já conversou com vocês? Não, teve nós chutando a porta, tá? Não teve convite, não. Teve nós grudando lá na Barra do Mancha, lá da Conluta, lá e falando, Mancha, não quer entrar, mano. Mas não vai entrar então, Galo. Então não quer entrar. E mesmo assim ainda teve estranhamento, teve um monte de situações lá, tá? Nós não é... E no dia tinham anunciado que vocês iriam ter um momento reservado para discutir isso, né? Anunciado por nós. Não por eles, né? Anunciado por nós. Entendeu? Entendi. Porque nós fez a greve. E aí nós colocou a greve na nota. Tipo assim, ó que louco. Nós usamos a greve para negociar com o governo. Ó que maluquice que nós tá vivendo. Entendeu? Tipo assim, mano, é isso. Vocês não vão falar com nós, não vai fazer uma greve, então. Não vai fazer barulho. Nós quer ser ouvido, nós quer entender como é que é essa regulamentação. Nós quer participar, nós quer ver se tá do agrado. Entendeu? E aí a gente sentou na mesa ali, na tora. Digamos assim, entendeu? E todas as vezes vai ser assim, chutando a porta, entendeu? Depois o pessoal deu uma amaciada, mas mesmo assim. Eu voltei em Brasília agora há pouco tempo aí. Ninguém me recebeu, não. Ninguém... Chamei, falou, seria legal nós trocar uma ideia, falar. Eu precisava falar tanto com o Ministério dos Direitos Humanos, por causa do caso de tortura que eu sofri, como com o Ministério do Trabalho para falar sobre essa dificuldade que tá, da carteira de trabalho e tal, não sei o quê. E ali eu fiquei falando. Entendeu? Não tinha conjuntura, não tinha momento, não tinha espaço para chutar uma porta. Era feriado, não tinha nem porta para chutar. Eu acho que se chutasse também ia estar vazio. Entendeu? Então, ou seja, eu provavelmente vou sair da mesa, tá? A aliança vai continuar na mesa, eu provavelmente vou sair da mesa. Eu não estou achando efetivo sentar na mesa. Eu estou vendo uma situação que não parece estrategicamente ser o ideal sentar na mesa. Parece mais estrategicamente o ideal ir pela pressão popular mesmo, entendeu? Porque assim, ó, tá tão arriscado que nós tá vivendo, mano, que assim, ó, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer da CLT, a luta pela CLT, a luta do trabalho, dos trabalhadores, ser por cota, tá? Eu acho que tá arrumando para isso aí. Então a gente vai perder a carteira de trabalho e quem quer retomar a carteira de trabalho vai retomar no sistema de cotas. Então a gente vai conseguir uma cota, igual as cotas racial. 2,5% do trabalho tem que ser CLT. Pois luta por mais 3%. Olha, já fudeu. Fudeu tudo, tá? Porque a gente tá em ponto para a carteira de trabalho ir para o saco. E aí a gente tem que olhar para esse sindicalista antigo, histórico, chamado Lula, e esse outro sindicalista antigo, histórico, chamado Marinho, e mais esse sindicato forte que virou um partido político chamado Partido dos Trabalhadores, dizer, mano, vocês não podem deixar, por mais arriscado que seja, por mais difícil que seja, por mais opção de golpe que a burguesia coloque na mesa, vocês não podem deixar isso acontecer, porque a essência de vocês é essa, é a CLT. O Lula é uma CLT ambulante, mano. O Lula é uma carteira de trabalho ambulante. O Lula não defender a CLT é o Lula não se defender. O Marinho não defender a CLT é o Marinho não se defender. Então, ou seja, se o Lula não defender isso, ele está abrindo margens para que não surja outros Lulas.
para que não surjam outros marinhos, para que não surjam outras lutas conectadas a essa luta dos anos 80, que está conectada dos 60, que está conectada e que está conectada ao que começou nos porões e nos navios e porões, senzalas e porões, entendeu? É uma luta conectada. Eu falo que o primeiro sindicato da história é Palmares. A primeira relação de trabalho no Brasil é o trabalho escravo. Ali o trabalho já começa a se organizar. Então, ou seja, não defender a CLT, não defender o conjunto de luta dos trabalhadores é se jogar no lixo. É aceitar a derrota com a faixa na mão. Se ligou? Então, se o Lula e o Marinho e toda essa galera acredita que essa luta precisa continuar avançando da forma que ela vem avançando, se eles querem dar oportunidade para que surjam outros Lulas, outros Marinhos, outros Galos, outros sindicatos e presidentes sindicais e dirigentes sindicais de sindicatos, ele precisa proteger isso aí, porque isso aí é um ponto importante da nossa história, entendeu? Sem isso, eu acho que a gente vai regredir tanto. Eu acho que a gente vai... Sem a carteira de trabalho, eu acho que a gente vai regredir muito mais do que a reforma da Previdência, do que a reforma trabalhista. A gente vai perder tudo, entendeu? Tonon, que risco, hein? Que alerta importante, hein? Não, eu ia falar que a gente está falando muito de conversão aqui, né? De coisa igual. Você serve de consolo, Galo? A gente fez exatamente esse movimento que você está considerando fazer aqui em Bauru. A categoria bancária é nacional e tem uma mesa de negociação onde senta quase todos os sindicatos para negociar com a FENABAN e as direções do Banco do Brasil e da Caixa Federal. A gente saiu dessa mesa, porque a gente viu exatamente o que você tá vendo agora na tua categoria, que são feitos acordos mínimos ali, e aí a gente acaba preferindo ficar de fora para fazer uma denúncia, fazer uma coisa diferente do que é proposto dentro daquele script ali. Então, talvez o que você tenha que fazer o melhor caminho, se for essa a sua conclusão mesmo, meu velho. E mais uma decepção, né? O relato dele não deixa de ser decepcionante. A gente sabe todas as limitações que o governo tem, mas a gente sempre espera, né? A gente sempre tem aquela coisa de que não, dessa vez vai ser diferente. Podemos voltar nos bancos públicos aqui, né, Alexandre? A situação melhorou na Caixa e no Banco do Brasil nesses 4 meses. Mas os caras já receberam os sindicatos bancários de Bauru para alguma negociação? Não. Esse é o governo do PT, né? Exatamente por tudo que o Galo já falou aqui. É um governo de conciliação de classes, né? Dá com uma mão e tira com a outra, né? E não é culpa do governo do PT, é culpa da Constituição que ele fez para ser eleito, da estrutura, exatamente. É do sistema, por isso que o nosso podcast chama Sem Sistema, já dentro do sistema. Galo, eu queria que você deixasse aí o seu recado final, cara. Cara, uma satisfação, vou depois abrir... Vai cantar um rap para finalizar, Alexandre? Se quiser meter um rap aí, a gente pode meter um rap aí também no finalzinho aí, fica à vontade, a casa é sua. É a melhor forma de encerrar isso aqui, meu velho. Boa, mano. Pô, mano, só agradece aí. Pra mim é muito importante estar aqui em Bauru, ter participado ontem da atividade, ter participado hoje aqui do podcast de vocês. Nosso, né? Nosso, da classe trabalhadora, dos bancários, que tá todo mundo junto na parada aí e tal. Pra mim é muito importante, porque, assim, saber do Brasil por São Paulo não é o suficiente. Eu preciso saber do Brasil por Bauru, eu preciso saber do Brasil pela Bahia, por Campinas, pelo interior, pelo Rio de Janeiro. É preciso entender o Brasil a partir do Brasil, não só do lugar onde você nasceu. As dificuldades de Bauru são diferentes das dificuldades de São Paulo, e até de Campinas, de outros interiores próximos, né? Eu lembro que eu vinha no ônibus aqui, eu passei uma situação de uma história que eu até relatei ontem na atividade, da moça no ônibus ter confundido a minha roupa com a roupa de presidiário. E aí eu fiz uma reflexão, falei, pô, aqui é rota de vários presídios, né? Então, ou seja, é lógico que ela vai falar, tá na cultura das pessoas, tá no imaginário das pessoas essa ideia. Então, ou seja, né, é diferente a problemática, o jeito de pensar, o jeito de se colocar e tal. Então, para mim é um privilégio estar aqui, mano, poder trocar essa ideia, poder pegar essas informações também, levar embora para casa, levar dia 3 agora eu vou para Brasília novamente. Então, agora eu tô num outro momento da luta que eu tô servindo disso, mano, de pegar informação aqui, trazer para cá, levar para lá, conversar com as pessoas lá, falar assim, pô, mano, aqui em Bauru vocês têm essa dificuldade, mas em Brasília é assim. Seria um MVBio traficando informação? Tipo isso, traficando informação. Eu tô nesse rolê, que muitas vezes é difícil fazer. Pela internet isso não é possível fazer. Não é possível entender todas as dificuldades de Bauru. Você não viveu. Eu fui em Brasília, eu vi a dificuldade que é o cara sair da periferia e ir até o centro de Brasília. É muito distante, muito longe. Aí a irmã falou assim, pô, aqui não acontece muita coisa. Quando acontece, eu falei, pô, então, São Paulo acontece muita coisa e não acontece nada. Porque se tem uma forma de você barrar o acesso, é criar um excesso. Internet é isso.
Então você tem acesso a um podcast, você tem acesso à informação de um podcast foda do Sindicato dos Bancários. Mas você tem um excesso, você tem TikTok, você tem BBB, você tem não sei o quê. O excesso bloqueia o excesso. Entendeu? Então, ou seja, são dificuldades diferentes. E eu acho que a revolução, o processo revolucionário brasileiro, ele depende muito dos seus agentes entender as características, dificuldades e problemáticas de cada território. Cada território tem uma problemática. Cada território tem uma situação. Não dá para cravar o que a luta é a partir de São Paulo. Não dá para cravar o que a luta é a partir de Bauru. Tem que cravar o que a luta é a partir do Brasil, a partir da América Latina, a partir do mundo. Tem que cravar o que a luta é até onde a luta vai. Porque senão você corre o risco de fazer a luta só para você. Entendeu? Que não é o que eu quero. Eu vou fazer o rap aí, eu vou fazer do meu professor do Goethes, que eu falei, Epidemia, fazer um pedacinho dele, que foi o rap que deu a dimensão de classe para mim, de eu chegar até aqui. Prédios imponentes e favela submissa, a grande obra-prima do sistema capitalista. Somente com muitos muros se constrói esse sistema, burguesia em quarentena, refém da própria doença. Desperdício, luxúria, status, ostentação, cercos do poder, focos da infecção. O que corre na veia do ser opressor é a prepotência de quem se julga superior, que se transforma em ódio e irradia epidemia. A burguesia sofre de guetofobia e nem a medicina encontrou o antídoto. Não há vacina para pobreza de espírito, mal galopante, agudo, crônico. Preconceito é o sinal e o terminal é o pânico. Sua febre ferve, cólera transparente, tem só nojo de pobre ou medo da brava gente. Sua cobiça típica consumista gera o medo, constrói o condomínio para viver longe do gueto. Aumenta a desigualdade, mas não convive com ela. Provoca o trauma, mas não responde pela sequela. Nos mantém desassistidos, de refém, longe dos livros, sem condições e identidade, mas ainda estamos vivos. E a sua meta é impedir que venha a surgir, em pleno século XXI, um novo zumbi. Somos todos reféns de um assalto que nunca acaba. Somos a margem de erro de um plano sem zala, mas é a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Esse foi o rap que fez o trabalho de base comigo e que me trouxe aqui. Sem essas palavras, sem esses versos, eu talvez não teria acessado partes de mim que eu nem sabia que existia e partes do mundo que eu nem sabia que existia. Vai lá também e acessa na internet no Spotify uma música que saiu ontem, que é participação minha com uma banda do Rio de Janeiro que chama É o Efecto, que é uma banda que também trabalha na ótica da dimensão da consciência de classe. A música chama La Comuna. É o Efecto que tá no Spotify, beleza? Todas as plataformas. Show de bola. Divulga suas redes aí, Galo, por favor. Galo de Luta Oficial no Instagram e Galo de Luta no Twitter. Tá fácil. Gostou do podcast? Adorei. Achei super legal fazer isso aqui. Nunca tinha feito. Legal, né? O Tonão tá acostumado, faz sempre Bonitinho, comigo. eu tô vendo o Galo ali todo, pôs o microfone, vai aqui. Falei, nossa. Tonon, gostou da aula ou não? A palavra foi essa mesmo, aula. Estou muito feliz, aprendi muito, coisa que estou até emocionado aqui. Muito feliz, vamos lá, né, Alexandre, fazer aquele blogueirinho, né? É isso aí, manda bala, Tonon, vai. Curta nossos vídeos, compartilhe, quem não é inscrito se inscreva e ajuda a divulgar aí a luta que é de todos. Valeu! Muito obrigado, Galo. Valeu, meus companheiros, meus camaradas, tamo junto, obrigado aí. Eu sei que não foi fácil me trazer até aqui, sei que é difícil, eu sei que é todo uma sistemática, uma problemática complicada aí, mas minha gratidão aí por essa iniciativa de vocês aí. Valeu, prazer.